Os destaques do festival Mix Brasil. Tô dando uma entrevista, desculpa! Falaram, né? Nossa, lá na fila não tem nenhum hétero. Eu falei, não, então falaram que tinha. Ai, bicha, acampando pra assistir Beyoncé. Modelos vivos, a nova fase da cartunista Laerte. Tem muita gente que não sabe que você faz essa atividade. Eu fiz um curso com o meu filho, Rafael, e ali ficávamos desenhando basicamente modelo vivo. Héctor Zamora pela primeira vez no museu. Boa noite. Um grupo de pintores que expõe na rua está reproduzindo cenas de uma das mais emblemáticas telas da nossa história. A pintura Independência ou Morte de Pedro Américo, que está no Museu Paulista, antigo Museu do Ipiranga. É bem perto dali, no mesmo bairro, no Sesc Ipiranga, que acontece esse projeto criado pelo artista e crítico de arte Bruno Moreschi. O protagonista das releituras não é o imperador Dom Pedro I, é o povo que olhava de perto o grito do Ipiranga. Bruno, nós temos 6 artistas aqui olhando para um quadro clássico, né? Convidei esses pintores que reconhecem o Pedro Américo como um grande pintor, que sabem como é essa pintura. Desde criança, né, quando eu participava de excursão de escola, eu já conhecia, sim. Mas esse em especial, que para mim é uma imensa obra de arte. O único cuidado que eu tive foi escolher pintores com estilos muito diferentes. No dia 7 de setembro, ou seja, no dia da independência, às 11 da manhã, a diretora do museu, a Solange Lima, abriu a porta do museu pra gente, a gente entrou com capacetinhos de segurança, etc. Sentamos na frente do quadro, eles puderam ver alguns detalhes, eles já sabiam as partes que cada um iria pintar e depois nós viemos para cá, almoçamos, viemos para cá e começamos a pintura e estamos desde então. 35 anos de pintura e 30 anos pintando cavalo. O pessoal chama de pontilhismo, né? Eu chamo até de quadradismo, assim, né? Que eu vou meio no pincel chato, assim, fica... E dá um movimento pro quadro também, né? O que eu tentei mais é o estilo impressionismo mesmo, é só traços, né? Não tem aquele estudo repleto de mais certinho de desenho, né? Nos cantos dessa pintura aparecem algumas figuras populares. Não é a parte central da pintura, a parte central é o Dom Pedro I e sua tropa oficial. A gente decidiu individualizar essas figuras populares e pintar em cada uma dessas pinturas algum tipo de enquadramento que mostra essas figuras populares. Pegaram figuras mais simples, assim, que é tipo um camponês, o caipira, né? O carro de boi. A gente baseia por isso aqui, mas nunca fica igual, né? De fato, o forasteiro era o Dom Pedro e sua tropa, eles estavam ali, né? Então, por isso que eu acho interessante também transformar eles agora em protagonistas, porque de fato eles eram protagonistas daquele pedaço de terra, que aliás está aqui do lado, né? Que tá aqui do lado, né? O Riacho do Ipiranga. Subverter esse olhar, subverter um pouco também da história que está contada no quadro? Eu acho que sim. Não só da história do quadro, mas também do jeito que a história brasileira é feita, né? Quer dizer, esse quadro eu acho que é uma representação, uma metáfora interessante da história do Brasil, que muitas vezes, enfim, é criada não a partir da vontade popular, da representação popular. Então, é subverter um pouco isso, usando esse fato da pintura não estar disponível agora para o público. Quando o Bruno diz que a pintura, o quadro Independência ou Morte não está disponível para o público, é porque o Museu Paulista está fechado para reformas. Só vai abrir em 2022.
Laerte Coutinho volta a atacar. A cartunista, criadora de personagens icônicos como Piratas do Tietê, Los Três Amigos, está lançando o livro Modelo Vivo. É uma coletânea de histórias consagradas, outras pouco conhecidas e até inéditas, além de mostrar um talento escondido da Laerte, o desenho de modelos vivos. Laerte está lançando o Modelo Vivo pelo selo Barricada da Boitempo. Que projeto é esse, Laerte? Eu mesma estava assim, meio saudosa de lançar alguma coisa, porque, não sei, com o tempo a gente vai ficando meio distante de lançamentos. Eu continuo produzindo. Pessoas que trabalham com o que eu trabalho, que é publicar em jornal, em periódicos, precisam fazer coletâneas de vez em quando. Daí eu sugeri essa coisa de botar desenhos que não são de história em quadrinho, que são desenhos de modelo vivo, que é uma atividade que eu faço, que gosto muito. Tem muita gente que não sabe que você faz essa atividade. Eu fiz um curso com o meu filho, Rafael, e ali ficávamos desenhando basicamente modelo vivo. Eu já tinha feito desenho de modelo vivo lá pelos anos 90, assim, eu sabia que era incrível. Eu sabia como isso é forte, como é impressionante você desenhar o corpo, que é algo que você também é um corpo. Como surgiu a ideia dos Palhaços Mudos? Uma coisa inspirada na ópera, e esse título me fez pensar assim numa tribo, uma espécie de tribo urbana de palhaços que circulassem na cidade. E virou peça. Virou peça. Não foram só os palhaços mudos que saíram do papel, né? Outras histórias que inclusive estão publicadas aqui também viraram uma outra coisa. Sim. Os Piratas viraram uma peça de teatro também. Ah, o que virou animação? Ah, o meu filho fez uma animação com aquele cara. Acho que Penas virou... Penas virou um filme do Paulinho Caruso também. E a história inédita? Um casal que está perdido numa ilha e que está entediado e que vai buscar uma maneira de se divertir, vamos dizer assim. Aí você já depreende que as alternativas sexuais já se esgotaram há muito tempo. Trabalhar com desenho é visto como uma coisa muito legal, e é legal. Mas é um trabalho que também tem dificuldades muito grandes. Principalmente no desenho de humor, as pessoas, os autores e autoras tendem muito a trabalhar com soluções que existem já. Quer dizer, o repertório de atitudes e características de personagens, por exemplo. Você não muda aquilo. Isso, para mim, estava sendo um problema. Eu preferi deixar todos os meus personagens de lado e partir para histórias livres, soltas, sem desenho de humor, sem piada clara, né? Piada explícita, assim. O que não significa abandonar o humor, mas significa usar o humor de uma outra forma. O mexicano Héctor Zamora é um artista conhecido por fazer grandes intervenções em espaços públicos. É a primeira vez que uma retrospectiva dele vai parar dentro de um museu. São 25 obras entre vídeo, instalações, desenhos, esculturas tridimensionais e registros das performances de Héctor Zamora, registros que ele fez pelo mundo em 16 anos de carreira. E agora está tudo isso aqui na capital, no Centro Cultural Banco do Brasil. O título da exposição acho que é talvez bastante descritivo enquanto à minha prática, que de algum jeito, pelo formato, pelo tipo de envolvimento que eu tenho com os espaços onde trabalho, as soluções finais, tanto plásticas como conceituais, têm a ser muito diversas. A relação entre arte e arquitetura, para mim, não é uma barreira divisória, para mim é o mesmo. As artes plásticas, de algum jeito, não têm tanto essa
necessidade de ter uma função tão específica. Mas, ao mesmo tempo, pela prática, meu trabalho sempre está em diálogo com o espaço. E a arquitetura é esse espaço. Então, que nem aqui no vão do prédio do CCBB, o trabalho que eu estou propondo para fazer, ele termina se inserindo e estabelecendo um diálogo direto com a arquitetura do prédio. Então, isso é mais ou menos o tipo de relação que eu normalmente tenho quando estou trabalhando em espaços arquitetônicos. O destaque principal é a obra do vão. Estamos trabalhando com 150 pessoas, eles estão ocupando os 3 andares. Essas pessoas vão rasgar um livro preto, que tem folhas pretas. O título da obra é Ruptura. E, bom, esses gestos já, acho que se você relaciona um pouco a ação de rasgar um livro, já leva a muitas conotações. E isso é o que quero um pouco transmitir a partir dessa obra. E é uma oportunidade para o público de viver uma obra que normalmente não se repete. São coisas que são totalmente para um lugar específico. Nossa primeira pausa. Antes, algumas atrações pelo Brasil. Depois de passar pelas 27 capitais do país, o espetáculo Cássia Eller, o musical, encerra a turnê nacional em Porto Alegre neste final de semana. A trajetória da cantora é contada desde antes da fama, num passeio por 39 canções que foram um sucesso na voz marcante dela. Vai até domingo o 4º Festival de Audiovisual de Belém. O evento já se tornou um ponto de encontro entre públicos e produtores de audiovisual, que além de apresentar trabalhos inéditos, ainda podem dialogar e trocar experiências sobre o mercado de trabalho. A mostra conta com vídeos de diferentes partes do país e também produções internacionais. O espetáculo Pixel, que une dança e projeções, tem apresentação única em Salvador neste domingo, misturando a linguagem e a energia do hip-hop com outros estilos como circo, artes marciais e dança contemporânea. Pixel mostra projeções que contracenam com os movimentos dos bailarinos, criando efeitos surpreendentes no palco. O coletivo cubano Los Carpinteiros leva para o Centro Cultural Banco do Brasil do Distrito Federal a exposição Objeto Vital, composta por mais de 70 obras, entre desenhos, aquarelas, esculturas e instalações. Por meio da utilização criativa da arquitetura, da escultura e do design, os artistas questionam a utilidade e exploram o choque entre função e objeto de forma crítica e bem-humorada. Deixando versos na partida, só cantigas pra se cantar. Encerrando o projeto Somos Soul, o palco da Caixa Cultural Recife recebe 2 shows de Simoninha neste sábado. Filho de Wilson Simonal, o músico apresenta clássicos da Soul Music mundial, além de sambas e pérolas da MPB. Cinema, o Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade já começou. A 24ª edição vai até 20 de novembro. São mais de 110 filmes na programação e de muitos países, mais de 20 países. A gente está aqui com o João Federici, que é diretor e curador do Festival Mix Brasil, e a gente vai saber um pouco dos destaques e dessa história do festival e dessa história da cultura da diversidade. Quando a gente fala hoje de um festival que tem o foco na cultura da diversidade, a gente já imagina um pouco os temas e os filmes que vão ter nessa programação.
Mas eu fico imaginando o primeiro festival, Uau. sendo um festival de cultura da diversidade há 24 anos. 93. Em 93, as pessoas estavam começando a falar sobre isso, estavam começando a pensar sobre isso, não? No Brasil nós não tínhamos nem a parada, não tínhamos secretarias de direitos humanos ou coordenadorias dos direitos humanos, entende? Então, assim, tanto que nós criamos um termo na época que era o GLS. Era GLS. Lembra? Era gay, lésbicas e simpatizantes, né? E aí, com o tempo, que a gente meio que criou uma comunidade e entramos nessa comunidade mundial de festivais e foi criado essa LGBT. Né? Que aí já abrange bissexuais, transexuais, transgêneros, travestis e todos. Pois é, dentro do festival, da curadoria do festival, nesse tempo todo, mudou o olhar? Que filmes que a gente vê no Mix Brasil? É um filme que discute a diversidade, que mostra relações homossexuais. Na hora de escolher, que filme que entra no Mix Brasil? As relações homoafetivas, elas vão estar sempre presentes, né? Mas a questão das minorias começaram a vir mais e mais, entende? A gente tem de países, questões sociais de uma pequena comunidade mesmo. A gente tem trazido países que não tem, as pessoas não conseguem ainda assumir o seu gênero ou a sua identidade sexual, né? Entendi. Então isso está muito presente. Essa problemática está super presente. E é algo para a gente pensar hoje. Claro, né? A gente mostra tanto países inclusivos como aqueles que são completamente retrógrados, que são conservadores, tem até pena de morte para se você é LGBT. Pois é. Você enxerga como essa onda conservadora na política hoje, em contraponto a um festival, ou a atividades, ou mesmo a cultura da diversidade ganhando espaço? Eu acho que tudo faz parte. Eu acho que é uma consequência dessa visibilidade que o LGBT estão conseguindo. Que nós, com o festival, com os editais, todos os governos agora no Brasil, a maioria, os municípios, eles criaram editais para a cultura da diversidade LGBT. Então, você é lá de uma cidade pequena, você quer fazer o seu trabalho, você pode inscrever seu projeto, ele de repente é selecionado e você vai conseguir fazer o seu filme num coletivo. Eu vejo tantos trabalhos coletivos nessa curadoria desse ano, assim como um corpo político, sabe? Eles se posicionando, falando, vamos fazer? Vamos fazer. Claro. Então, isso é uma coisa que a gente via nos anos 80. Então, agora a gente vê de novo, todo mundo querendo fazer acontecer. Então, você não acha paradoxal que a gente tenha partidos e candidatos conservadores ganhando? Talvez seja só uma reação... É uma consequência, eu acho, dessa visibilidade da cultura LGBT. Que maravilha. Eu acho que é uma... Eu acho que reforça a nossa força. Isso. Dá força para isso. Tem muita coisa legal na programação e eu mostro para quem? Para isso. Tá lindo, essa programação é toda feita... Tá linda, né? A gente tem muitos parceiros bacanas, é a Neogama que faz pra gente. Olha só, então vamos dar alguns destaques dessa programação? O que você acha? Olha que legal. Lembrando que tem teatro, tem música, né? Tem cinema e a nossa programação, a maioria é com entrada franca. Você está falando aqui com pessoas que gostam de entrada franca. É isso que eu ia te falar, eu acho que não podem perder. Não podem perder. Eu vou começar, eu sei que o homenageado é o João Pedro Rodrigues, que a gente vem falando muito sobre ele aqui, né? Tá até passando uma cena do ornitólogo. Pois é, e esse filme é o último filme dele, O último filme, ele ganhou o recente. Locarno agora, como melhor direção com esse filme. E o João Pedro esteve conosco na 8ª edição do festival, quando ele era uma aposta de um curta-metragista português. Então, assim, nada mais feliz para nós podermos agora estar celebrando com ele, que ele é um grande cult agora, né? Claro, né? E ele trata desses temas, né, com uma sensibilidade, né? Maravilhoso. Ele trata tanto a religiosidade, para ele busca um erotismo um pouco na religiosidade, um misticismo, ele trata isso tudo, é muito bacana. Esse daí, ele está falando um pouco da trajetória do Santo Antônio de Pádua. Olha só. É muito interessante. É bom que coloca a gente em outros lugares, né? Não, você sai completamente do seu eixo e é muito... você tem que vislumbrar o filme. Esse filme é muito bonito para você se aquietar.
Eu acho que o confronto é uma possibilidade muito grande de transformação, né? E eu gosto de filmes que me coloquem em contato com algo que eu estranhe ou que eu não concorde. Pois vamos para Cidade do Futuro, do Cláudio Marques e da Marília. Esses dois cineastas são muito bacanas, são jovens. Eles fizeram esse filme que eles são um grupo... Sertão da Barra, putz, é um sertãozinho da Bahia, do interior da Bahia. Serra do Ramalho. Serra do Ramalho. Então, Serra do Ramalho, eles são de dentro dessa... no meio de uma cidade muito pequena e eles são um grupo de teatro da cidade, mas isso é uma ficção. Eles formam um casal completamente fora dos padrões. Eles são um triângulo. Entendi. Entendeu? E aí a gente entra na história desse triângulo, né? Isso mesmo, e é muito bacana. E também a fotografia é muito bonita, eles têm um trabalho... O cinema no Brasil está ficando muito forte e a gente é um dos maiores criadores do cinema LGBTQ. Olha só. De todas as Américas, de todos os continentes. A gente tem uma criatividade pulsante também nessa área, a gente só perde né? dos Estados Unidos, que não tem nem comparação. Olha só, tem mais um, dá tempo da gente falar de mais um documentário que se chama Waiting for Bee. Esse eu quero ver muito, de Paulo César Toledo e Abigail Spindel. Os dois também foram atrás desses jovens no Morumbi. Waiting for Bee é esperando pela Beyoncé, entendeu? Eles foram para lá e ficaram 2 meses acampados numa comunidade, virou-se uma comunidade. Eles se tornaram uma comunidade e começaram a ter senhas, um cuidava da vida do outro, o outro cuidava do outro. Eu preciso ir trabalhar, você vai trabalhar, eu fico hoje na barraca. É incrível como eles criaram essa sociedade, esse microcosmo. E é maravilhoso porque aí você tem reflexões sobre identidade negra, sobre homofobia, sobre feminismo. Tudo acontecendo aí, esperando a Beyoncé. E ainda tem um jogo de futebol que acontece no meio de tudo, claro, lá no Morumbi. Que maravilha. Vai dar tempo de eu dar mais uma dica ou eu falo pro pessoal procurar no site? Tem um site maravilhoso. Procurem no site, tem muitas outras dicas. A gente no Metrópolis também vai falar dessas dicas e falar de outros filmes, mas procure por essa programação, né? mixbrasil.org.br. A gente está em todos os espaços, Itaú Cultural, Cine Sesc, Espaço Itaú, Centro Cultural São Paulo, é uma ocupação no Centro Cultural São Paulo. E para quem mora perto de um céu, né, a gente está fazendo o circuito SP Cine pela primeira vez. Então, o SP Cine, ele equipou todos os céus com cinemão. Cinemão. Então, também está na periferia da cidade. Tudo em Entrada Franca. Muito bem. Muito obrigada. A gente eu que adora agradeço o Mix estar Brasil. aqui. Eu adoro estar aqui. Eu sempre gostei do programa. Amo vocês. Que ótimo. Aí começou hoje no Sesc Pompeia o experimento cênico Bodas de Sangue. O primeiro filme de Carlos Saura da trilogia sobre a dança flamenca é exibido em uma projeção. Enquanto isso, no palco, 5 atores interagem com a apresentação. Não é legal? O projeto tem mais 2 sessões, sábado e domingo. No meu casamento, eu tenho pensado noite e dia de quem é a culpa. E cada vez que penso, sai uma culpa nova, que come a outra. Mas sempre a culpa. Um homem com seu cavalo sabe muito. E pode muito para abusar de uma rapariga metida no deserto. Mas eu tenho orgulho. Encantada com o oceano e tudo que diz respeito ao fundo do mar, a paulistana Beatriz Chachamovitz se inspira nesse universo para criar seus desenhos. Ela é a artista de hoje do portal O Beijo, especializado em arte brasileira. A simbiose, que é muito importante no mar, acontece de uma forma muito pontual, você enxerga as relações perfeitas e harmônicas de todos os bichos. Cada ser, ele só existe a partir do momento que ele tem relação com outros seres que fazem parte dele. A partir da sociedade do mar, que é sempre isso, é sempre um ajuda o outro, um fornece alimento para o outro.
Eu vi as algas todas no mar, assim, na areia, depois de uma alta. E aí eu fiquei louca com aquelas formas. Eu comecei a desenhar cada vez mais, porque as linhas das algas me interessavam muito e a composição que elas formavam, só que eu nunca tinha mergulhado. E aí uma vez, conversando com um cara, eu mostrei meu trabalho pra ele, ele olhou pra minha cara e falou assim, como assim você nunca mergulhou? O cara me pegou um snorkel emprestado e me levou. Foi a primeira vez que eu entrei assim e aí eu tive certeza que era isso. O desenho ele veio sempre, desde que eu sou pequena, eu sempre trabalhei com desenho, eu sempre desenhei ou eu sempre inventei personagens. As escolhas foram vindo naturalmente, não foi uma coisa que eu busquei assim, vou ao mar desenhar. Foi uma coisa que eu fui sendo atraída e foi uma atração fatal, eu não consigo mais me desvincular disso, sabe? Sempre para poder trazer mais biodiversidade para dentro do desenho, que eu acho que é o mais legal. Quanto mais eu conseguir trazer cada elemento, mas que esse elemento não se repita e seja diferente do próximo, dá uma imersão maior assim para a pessoa, porque ela fica muito mais tempo dentro do desenho tentando reconhecer o que é cada coisa. Eu estou pronto para morrer. Espero que não seja muito desconfortável. Eu quero apenas deixar a casa em ordem. Para mim é o bastante. Forte e reveladora, a declaração do cantor e compositor Leonard Cohen no mês passado mostrava que ele estava à espera do que aconteceu na noite de quinta. Ele se foi aos 82 anos. Bob Dylan, o novo prêmio Nobel de Literatura, considerava Cohen o grande rival, no bom sentido. Começou como escritor, como poeta, e foi assim, com um talento para escrever, que construiu a carreira na música. Somando a voz profunda e a elegância impecável, temos Leonard Cohen. E o Metrópolis de hoje termina com ele. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every precious inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if